uma questão que é falta de profissional no mercado. Se a gente pegar hoje dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, só um treinador medalhão das antigas está empregado. Só o Mano Menezes. O restante são treinadores ou da nova geração ou estrangeiros. E aí passa muito por isso também. Ô Panzi, tem crise, a crise continua nos técnicos brasileiros. Eu vi muita gente falando aqui no chat também, são dois nomes mais citados aqui. O nome que sempre volta, o do Cuca, ele sempre vai aparecer quando um técnico for mandado embora do Galo. E muita gente falando do Lucas Gonçalves também. A comparação ao que o Flamengo fez no momento agora com o Felipe Luiz, ao que outros clubes fizeram em outros momentos, o Vasco tentou fazer com o Paiva recentemente, e no fim da temporada mandou o Paiva embora do mesmo jeito, né? Edu, e aí, você tem soluções aí? Não tem solução. É difícil. Você vai primeiro seu primeiro questionamento a respeito de Milito e Atlético, por que não dar sequência por conta de dois resultados, é porque a gente não tem tanta informação, né, Cirilo? Eu acho que talvez a saída do Milito tenha muito de, olha, Milito, para 2025 boa parte desse elenco vai seguir. E o Milito falou, olha, eu não tenho muito mais o que tirar do elenco, então é melhor interromper o trabalho, e por aí foi. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que aconteceu. Mas, cara, eu falei agora há pouco no rádio, no Dial, que eu acho que o Atlético, os nomes falados dos dois portugueses, Luiz Castro e Caixinha, são bons nomes. Eu gosto muito dos dois. Se o Atlético tivesse fechado com qualquer um dos dois, eu acho que teria fechado com bons técnicos. Mas vai muito além disso. O Atlético tem um bom time, mas precisa de equilibrar e dar ao próximo treinador um bom elenco também. E esse bom time está enfraquecido, porque o Paulinho está saindo. Um dos melhores jogadores desse bom time do Atlético está deixando o clube. Então, além de ir ao mercado para contratar, para trazer bons jogadores, para entregar ao próximo treinador um bom elenco, um elenco mais forte, mais equilibrado, o Atlético vai ter que voltar ao mercado e preencher essa lacuna do Paulinho. E eu não falo nem da mesma posição, mas um cara que seja tão importante para o time quanto o Paulinho era. O problema do Atlético não é só técnico, o problema do Atlético é elenco. E é deixar o time de novo tão forte como era. Porque eu acho que está tendo uma histeria coletiva enorme a respeito de muita coisa. Tem muitas críticas ao Atlético nesse momento que são pertinentes. A demora com o treinador, o clube não falar, não aparecer em determinados momentos. Eu acho que a comunicação do Atlético ela é muito falha. A comunicação para com a imprensa e para com o torcedor, principalmente. O Atlético tem errado muito nesse ponto com os dois últimos diretores, o anterior e o atual, de comunicação. O atual, se eu cruzar com ele na rua, não sei quem é. Não aparece. O anterior não sabia lidar com o futebol. Um dos grandes gargalos da gestão atual do Atlético é a comunicação. Para com a imprensa e para com a imprensa nem tanto. Tem muita gente boa lá dentro. Mas principalmente para com o seu público, com o seu torcedor. E quando você não tem uma boa comunicação com o seu torcedor, com o seu público, gera muitos conflitos e muitos ruídos, cara. Quando eu falo de histeria coletiva, por exemplo, com esse time aí vai brigar para não cair. Cara, de onde tiraram que o time do Atlético é ruim? O time, né? O que aconteceu que de repente esse time ficou ruim? Porque o time não é ruim. Ah, mas brigou para não cair. Não foi esse time que brigou para não cair. O Atlético encarou o Campeonato Brasileiro de uma maneira que eu espero que ele tenha aprendido. Subestimou um campeonato que não pode ser subestimado porque focou nas Copas. Eu até entendo, mas eu acho que focou demais. Passou do limite, passou do ponto. Com as competições que o Atlético jogou com o time principal, ele foi até o fim. Ele brigou por título. Na única competição que o time principal não esteve em campo a maior parte da competição, aí sim ele teve uma queda técnica, porque precisou usar muito o elenco, e é um elenco desequilibrado. O elenco do Atlético não dá condição ao clube de jogar com reserva uma competição desse nível, e passou um aperto desgramado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, nesse ponto, eu acho que há uma histeria coletiva e um negócio de maluco. Com esse time, não. O time do Atlético é bom, gente. Era melhor com o Paulinho. Agora perdeu o Paulinho. Para muita gente não vai fazer a mínima falta, né? Porque uma boa parte da torcida do Atlético, o Paulinho era um bagre. Então, para esse povo, deve ser uma maravilha ficar sem o Paulinho. Alguns passou a fazer falta, agora que vendeu, né? E aqui, numa boa, cara, a venda foi boa.
Sim, a venda sim. foi boa, 18 milhões de euros, mais 2 bons jogadores, que não estão no nível do Paulinho, mas são bons jogadores. O menino é bom jogador, o Patrick é uma promessa. E não se discute a venda, se discute a reposição. A partir daí, né? Exatamente, se discute o que vai ser feito com parte do dinheiro da venda. Vai ser reinvestido no futebol? Vai ser utilizado para pagar a dívida? E, cara, e se falar, vai ser utilizado para pagar a dívida? Tem que pagar a dívida. O Atlético tem uma dívida monstruosa, mas precisa deixar isso claro para o torcedor. Esse é um ponto da comunicação do clube que eu acho absurdamente falha. Agora, a questão da demora, de falar pouco, isso tudo, as críticas que estão acontecendo são críticas pertinentes. Algumas num tom, algumas abaixo do tom, algumas muito exageradas. Então tem que saber filtrar tudo isso, filtrar muita coisa. O Atlético, o Cirilo, falei que eu gosto dos nomes, mas é que o tempo está passando. E vai ficando perigoso. Tá ficando no fim da fila, né? Porque o mercado tá em movimento, tá em ebulição, os times estão se movendo, estão se mexendo, estão contratando. O Atlético pode e tem toda a condição de ter um time competitivo para 2025, claro que pode. Com 3, 4 peças, o time, ele fica muito competitivo. Mas é preciso mais que time, é preciso elenco. E é preciso um técnico, é preciso um comandante. Então o Galo precisa agilizar e saber conversar, saber negociar. Cara, é inadmissível que o Atlético tenha conversado 2 semanas com o Luiz Castro, tenha feito 5 reuniões, tenha falado de planejamento de elenco com um cara que tinha obrigações com outro clube ainda a receber e que no final das contas a coisa não virou. Então tem muita coisa no caminho certo, mas tem muita coisa errada. E só complementando o que disse o Edu, é bom a gente sempre bater nessa tecla e explicar. A lei da SAF, você virou SAF, a sua dívida não acaba não, tá? Você se transformou em SAF, você tem que pagar a dívida. E muitas dessas dívidas são dívidas fiscais com o governo federal. E a lei da SAF estipula que você tem 6 anos para pagar no mínimo 60% do montante da sua dívida para ter o direito a mais 4 anos para quitar o restante. Mas Romano, vou voltar na comunicação. Eu acho que lidar com torcedor de clube grande é igual pai e mãe lidando com o filho. Se você vira pro seu filho, o seu filho te pede uma bicicleta que você não tem condição de dar a ele. Você fala, não, papai vai te dar. Calma, papai vai te dar. Ele vai te pedir toda semana a bicicleta. Qualquer dia que você for ao shopping, ele vai te pedir a bicicleta. Agora, se você vira pro seu filho que pede a tal bicicleta cara que você não tem condição e fala, olha, papai não pode te dar essa bicicleta agora. Papai tem que resolver outras situações e depois a gente pensa na sua bicicleta. Agora não tem jeito. Por que não se conversa assim com o torcedor? Olha, gente, até 2026, o nosso projeto é quitar a dívida ou pagar o máximo possível de dívida. Pode espernear, pode tirar a calça pela cabeça. Até 26 é isso. Nós vamos entregar time competitivo, nós vamos tentar brigar, mas pra gente tentar diminuir o máximo nossa dívida, porque nós precisamos caminhar com as próprias pernas. Mas não. Vamos brigar com o Palmeiras, vamos brigar com o Flamengo. Aí vai alimentando a criança, sabe? Vai alimentando. Todo ano quer brigar com o Palmeiras, quer brigar com o Flamengo, uma briga que não faz muito sentido em determinado momento. Então, aí eu tô voltando à comunicação com o torcedor. Para mim, o grande problema hoje da gestão do Atlético é comunicar. Como se comunicar com o seu público, com o seu torcedor. Se conseguir corrigir, arrumar isso, cara, eu acho que melhora, assim, 90% das coisas.